versículo 7, diz assim a palavra de Deus: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Versículo 8: meu filho, ouça o ensino de seu pai, não despreze a instrução da sua mãe, porque será um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o seu pescoço. Em qualquer momento da nossa vida, qualquer dificuldade que nós venhamos a passar, a palavra do Senhor nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos nós precisamos de sabedoria no nosso dia a dia para resolver problemas, mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que significa temer a Deus? Significa reconhecer Ele nos nossos caminhos, considerar que Ele está no controle, considerar que Ele é Deus. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vamos estar orando ao Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns pedidos, que nós temos orado ao longo de alguns domingos, que os irmãos possam estar orando, pedindo pela irmã Elaine, pela sua filha, a irmã Diana, A Diana está enferma, se encontra enferma. Estejam orando por ela, pela Elaine também. Nós temos orado aqui aos domingos. Irmã Elmira, que está se recuperando, irmã Maria da Conceição, que já estão em casa também. Ore também pelo tio da Jennifer, Marco Aurélio, que ela pediu também que estivesse orando. Os irmãos estejam orando também. Nós pedimos também que os irmãos estejam orando por essas eleições, que a gente possa ter sabedoria e o temor do Senhor para poder votar e exercer o nosso direito de forma que agrade a Deus de forma correta. Amém? Eu vou pedir nesta manhã, irmão Leonardo, à frente, se for possível, para estar orando ao Senhor, agradecendo por mais um dia, antes de nós estarmos adorando ao Senhor. Santo Deus, Pai eterno, obrigado, meu Deus, por estarmos aqui na sua casa, na tua presença, Senhor, porque não há outro lugar melhor que não seja a casa do Senhor, meu Pai. Ó, Pai, eu entrego, Pai, esses pedidos, Pai, que foi dito aqui pelo pastor em tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa fazer o mover, meu Pai, do Senhor sobre essas vidas, meu Pai. Ó, Pai, nós sabemos que nós estamos agora no período, meu Pai, das eleições, meu Pai, e às vezes nós estamos confiando no homem, Pai, e não em Ti, Pai. Assim como diz, Pai, lá em Miqueias 7, meu Senhor, que nós devemos confiar só em Ti, meu Pai. Resta a confiança só em Ti, mais ninguém, meu Pai. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar nos libertando e que nós venhamos, Senhor, ter uma escolha, meu Pai, o que seja melhor para nós, não só para pessoas, que às vezes nós estamos pensando em nós, não pensamos no próximo, Senhor. Mas, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha tocar em cada coração, meu Pai, que nós venhamos, sim, cada um ter um pensamento, meu Pai, porque os dias de hoje, meu Pai, cada dia baixa o seu mal, Pai, porque nós estamos nos entregando mais às coisas supérfluas do que a Ti, Senhor. Mas eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha moldar nossos corações, que nós sabemos que o Senhor tem preparado para nós, não é aqui, meu Pai, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Nós sabemos que não é aqui, Senhor, mas é como diz João 14, meu Pai, que o Senhor foi e voltará para nos buscar, meu Pai, para a nova morada, que é a casa do Senhor, meu Pai, que o Senhor tem nos preparado. Então eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha nos livrar, nos limpar nossos corações, que aqueles que vêm aqui hoje, meu Pai, que se entrega a Ti de coração, porque o Senhor não rejeita o coração quebrantado, meu Pai. Ó, Senhor, que o Senhor seja com o pastor, como o Senhor sempre foi, o membro dessa igreja, meu Pai, com as vizinhanças, meu Pai. Ó, meu Pai, é tudo que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, vamos adorar o Senhor, aqueles que puderem ficar de pé, para nós adorarmos ao nome do Senhor. Som. Jesus, em tua presença eu
aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Nós estamos aqui, ó Deus, para adorar o Senhor. Nós queremos aqui, ó Deus, estar engrandecendo o teu nome, porque somente o Senhor é Deus, o Senhor é o Senhor. É o Senhor quem cura, é o Senhor quem salva, é o Senhor que liberta, é o Senhor que transforma. Nós queremos para adorar ao Senhor nessa manhã, bendizer ao nome do Senhor. E o Senhor, Deus, vai de encontro a cada necessidade nessa manhã. Que o Senhor, Deus, vem de encontro aos nossos corações. Esteja recebendo, ó Deus, a nossa gratidão, a nossa adoração. Esteja, ó Deus, nesta manhã falando conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Fechar os olhos, deixar o louvor invadir nossos corações, declara a Ele: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é.
Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curar eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. eu só não vi. Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Onde eu for, Ele é Deus. Se tudo é certo, Ele é Deus. se não der, continua sendo Deus é Deus. Apesar de qualquer circunstância, Ele sempre será Deus. No próximo louvor estaremos dizimando e ofertando. Amém. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por isso aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero Te adorar, se eu sou aqui. Diante do trono, Senhor, eu quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. se não for pra te adorar, Para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te
queremos, Pai, agradecer ao Senhor, porque nós estamos, ó Deus, diante do Teu trono, diante da Tua graça, diante da Tua presença. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é fiel para conosco. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem cuidado do Teu povo. Obrigado pela Tua infinita bondade, mesmo sem nós merecermos. Nós te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, ó Deus, e pelas vidas colocadas aqui diante do Senhor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse dia. Eu queria orar ao Senhor pela vida do Otávio. Irmãos, o Otávio estar aqui é um grande milagre. É um grande milagre. Ele está aqui, ele está bem, ele está recuperado. A Raquel está ali também. Vem à frente, Raquel, para a gente orar por vocês. Vem aqui. Deus abençoou. Uma menininha, né? Tem uma menininha vindo aí. Irmãos, o Otávio e a Raquel passaram pelo vale da sombra da morte. Só eles sabem aquilo que eles passaram, né? E nós louvamos a Deus, irmãos, por ver ele aqui adorando, louvando ao Senhor. Ele estava num hospital, não tinha esperança do que iria acontecer. Irmãos, e Deus fez um grande milagre na vida deles. Eles estão aqui para adorar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Nós vamos orar pela vida deles. Pai, nós glorificamos, Pai, o Teu nome, pelo Teu Filho, pela misericórdia, Pai, do Senhor, que o Senhor derramou, ó Deus, sobre esta família. Senhor, o Senhor continua nos dizendo, o Senhor continua, ó Deus, sempre insistindo em nossas vidas: eu não desisto de você. O Senhor, cada dia, Deus, tem mostrado o Teu amor, o Teu cuidado sobre as nossas vidas, e nós te agradecemos, nós te louvamos. Muito obrigado, ó Deus, por aquilo que o Senhor fez, ó Deus, na vida do Otávio. O Senhor tirou ele daquele hospital. O Senhor tirou, ó Deus, o risco de vida que ele tinha. O Senhor, ó Deus, operou um milagre. O Senhor, ó Deus, fez ele nascer de novo. E ele está, ó Deus, aqui para glorificar o nome do Senhor. Nós te glorificamos, nós te exaltamos. Obrigado, Deus, pela Raquel. Obrigado, ó Deus, pela força que o Senhor deu a ela esse tempo. E que o Senhor, ó Deus, abençoe, ó Deus, essa criança, esse fruto, essa bênção que o Senhor derramou, ó Deus, sobre a vida deles. Abençoe, meu Deus, essa gravidez. Ó Deus, que o Senhor esteja no controle, como tem sempre estado na vida dos teus servos. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém? Irmãos, uma hora vão dar o testemunho aqui daquilo que Deus fez na vida dos irmãos. Amém? Meus irmãos, a gente vai cantar o hino após a mensagem, tá, Alexandre? Depois a gente canta o hino, tá bom? Irmãos, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, Êxodo, capítulo de número 4. Êxodo, capítulo 4. Nós vamos estar dando continuidade à lição número 3 dessa revista, que fala sobre vencendo as adversidades da vida, falando sobre exemplos da Bíblia de pessoas que venceram. Eu vou pedir depois o Caio, se for possível, para colocar ali a revista, porque desse tempo de pandemia eles não estão enviando essa revista física, somente a versão digital. Vou pedir aos irmãos para estar acompanhando ali na tela. Eu gostaria de, antes de entrarmos na lição, Êxodo capítulo 4, versículo 10. Agradecer aos irmãos. Nós tivemos um grupo de irmãos ali numa igreja do Jockey. Estávamos ministrando louvor ali, alguns irmãos foram. Foi um dia muito abençoado, né? Foi uma noite muito abençoada ali naquele encontro de casais. Queremos agradecer ao Senhor pela vida dos irmãos do ministério que estiveram lá. E peço aos irmãos que estejam orando por mim, pela irmã Duda. Estaremos indo para Bajuru agora, depois do almoço, né, ajudando ali no trabalho com as crianças, né? Vai haver uma programação de crianças lá. A Duda vai estar ministrando louvor lá com as crianças. Então peço aos irmãos que estejam orando. Vai ser durante a tarde toda, depois vamos voltar, né, para cá de novo. Peço aos irmãos que estejam orando pelas nossas vidas. Amém? Êxodo, capítulo de número 4, versículo 10 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor,
Eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Versículo 11. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, eu serei com a sua boca, ele ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Senhor, envia outro alguém que quiseres enviar menos a mim. Versículo 14. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você se alegrará em seu coração. Somente até aí, vamos orar mais uma vez. Obrigado a Deus pela tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, continue a falar ao nosso coração nessa manhã. Abra os nossos corações para entendermos, compreendermos e aplicarmos a tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Deus possa estar abençoando também os nossos irmãos que estão acompanhando ali pela internet. Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Meus irmãos, nessa lição nós vamos estar falando sobre Moisés, homem de Deus, servo de Deus, uma pessoa que, segundo a Bíblia, era considerado no seu tempo, na sua época, o homem mais manso da terra, uma pessoa usada por Deus, chamada por Deus, uma pessoa que Deus fez grandes coisas através dele. Mas Moisés, como ser humano, assim como nós, Moisés passou por situações difíceis. E Moisés passou por situações em que nós hoje também passamos. O título da lição diz assim: quando a adversidade é a insegurança. E a gente vai falar um pouquinho nessa manhã sobre esse assunto, sobre esse tema de insegurança. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque todos nós, de alguma forma, passamos por alguma coisa desse tipo. Êxodo capítulo 4, um pouquinho depois do capítulo 3, Deus já tinha chamado Moisés. Deus estava ali vendo Moisés cuidando do rebanho do seu sogro. Deus estava vendo ali Moisés apacentando o rebanho ali de Jetro. Ele tinha fugido do Egito, tinha matado um egípcio, a gente vai ver isso na lição. E Deus fala a Moisés: vem para cá, porque eu quero falar com você. Deus se manifesta ali de uma forma para chamar a atenção de Moisés, numa sarça ardente que pegava fogo, não se consumia. E Moisés foi até lá para poder ver o que acontecia. Deus chamou a atenção de Moisés para que falar de forma mais pessoal a ele. E eu já quero abrir um parênteses aqui, que muitas vezes Deus tem que chamar a nossa atenção de alguma forma para a gente se aproximar dele, para ele falar com a gente. Muitas vezes Deus faz isso. Ele usa diversas circunstâncias para poder fazer com que a gente se aproxime e a gente possa falar com mais intimidade. A palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que Deus falou assim: Moisés, eu estou vendo o sofrimento do meu povo está sofrendo. Eles estão sendo escravizados. E se você for ler Êxodo capítulo 1, você vai ver que Faraó, o rei daquela época, ele tinha raiva do povo, porque quanto mais eles oprimiam o povo, mais o povo crescia. Quanto mais aumentava o trabalho escravo, mais o povo crescia. E ele começou a decretar ordens para que fossem mortos, os meninos, as crianças, e as parteiras temeram ao Senhor e não fizeram conforme aquele rei determinou. E naquele momento Deus falou com Moisés: Moisés, você vai até Faraó, aquela grande potência, aquele grande rei maldoso, você vai até ele e você vai falar que para poder libertar o meu povo. Então, naquele momento, o que Moisés sentiu é aquilo que muitas vezes nós sentimos: insegurança. Insegurança. Será que eu sou capaz? Porque o meu coração está me dizendo que eu não devo fazer, o meu coração está dizendo que eu não tenho capacidade, o meu coração está dizendo que não é para eu fazer. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, vá, porque eu sou contigo. É interessante, irmãos, observar que Deus fala assim: Moisés, quem é que fez a boca do homem? Porque ele disse: olha, eu sou gago, eu não sei falar. Ele disse: quem é que fez a boca do homem? Quem é que criou o ser humano? Quem é que fez todas as coisas? E Moisés ainda insistiu: Senhor, manda outra pessoa. Moisés insistiu
em permanecer na sua insegurança. E aí, por causa dessa insegurança e da insistência de Moisés, Deus se irou com ele. Falou: Moisés, a questão não é você, a questão sou eu. Se eu estou com você, vai dar certo. Quem sabe, irmãos, existe algum Moisés nessa manhã? Em alguma área da sua vida você se encontra inseguro. E Deus está falando comigo e com você nessa manhã. Não é você, sou eu na sua vida. A questão, irmãos, não é a gente, não é os nossos dons, os nossos talentos. A questão é Deus na nossa vida. Amém? Gostaria de ler o iniciozinho da lição. Situações que geram insegurança. A gente vai ver um pouquinho ao longo das fases da vida de Moisés como que ele passou, e ele e a família dele passaram por insegurança. Página 32. Página 32. Situações que geram insegurança. Eu vou lendo aqui devagarzinho. O ser humano é inseguro e dependente em várias fases da vida. Ao nascer, o bebê precisa que lhe deem comida, cuidados, aconchego, ou seja, precisa dos outros para ficar seguro. Isso é verdade, né? Eu preciso segurar minha filha, né? A gente precisa segurar o nosso filho para que ele se sinta seguro. A partir de certa idade, vai adquirindo independência, aprendendo a se cuidar e a se equilibrar num ambiente de insegurança. Ele vai aprendendo a viver no nosso mundo, num ambiente de insegurança. Pois, página 33. Lá em cima, página 33, lá em cima. Isso, lá em cima. Equilibrar num ambiente de insegurança, pois onde está o homem, ali está o perigo. Ali em cima, onde está o homem, ainda está o perigo. Vejamos, no caso de Moisés, os desafios que ele viveu. Em primeiro lugar, no seu nascimento. A primeira coisa que Moisés passou, desafios no seu nascimento e da sua família. No contexto da escravidão dos hebreus no Egito, foi que Arão e Joquebede, com seus filhos Arão e Miriam, passaram pela insegurança de esconder a gravidez do bebê que aguardavam. Eles tinham que esconder aquela gravidez, porque se Faraó soubesse que aquela criança iria nascer, iria o quê? Ia matar aquela criança. Então passaram por essa insegurança. No nascimento do bebê, mais insegurança ainda, pois era um menino condenado a ser morto na hora do parto, ou ser jogado para os crocodilos no rio Nilo. Se a gente voltar lá em Êxodo 1, a gente vai ver que a ordem de Faraó era exatamente essa: se for menino, mate. Essa era a insegurança que eles viviam no nascimento de Moisés. Por motivos diversos, vivemos dias de insegurança também. Pode abaixar um cadinho, por favor. Por motivos diversos, vivemos dias de insegurança também para as grávidas e famílias nesse tempo de pandemia. Irmãos, a gente passou por isso, né? Eu passei por isso, né? Duda estava grávida no meio da pandemia. E a gente não pode ir para o hospital, né? Não era isso que falavam no início? Olha, se você está sentindo uma gripe, uma coisa assim, ó, não vá para o hospital. Mas não tem como. Tem que ter o parto e tem que ir para o hospital. E a gente passa por quê? Insegurança. Porque não é para sair, mas eu tenho que sair para me cuidar. E a gente faz o quê? Insegurança. É nessas horas, irmãos, que a gente tem que confiar em Deus. Aí nesse momento, é só Deus mesmo. Porque tem que ir para o hospital, tem que ir, tem que ter o bebê. E essa insegurança nós passamos. Nossa família passou, muitos irmãos aqui passaram. Insegurança na hora do parto. O que podemos aprender com essa situação? Que Deus é o dono da vida. Que Ele conhece cada um antes mesmo de ser formado no ventre de sua mãe. Louvado seja o Senhor que conhecia o contexto da família do bebê Moisés e providenciou o escape para ele mediante a fé. Graças a Deus, glórias a Deus, né? Tivemos aqui 3 grávidas aqui na igreja, temos mais uma agora, a Raquel. Mas Deus guardou, Deus livrou todos eles. Deus nos livra, Deus nos guarda, mesmo no período de insegurança, mesmo no período de pandemia, mesmo num tempo de insegurança. E aí, irmãos, ele passou pela sua juventude. Desafios das escolhas na juventude. Moisés recebeu a educação da primeira infância na sua família de origem. Ao ser desmamado, pode ir lá para cima. Foi encaminhado à casa de Faraó para sua mãe adotiva, que deu ao menino o nome de Moisés, pois o tirara das águas. Como deve ter sido um grande desafio para o menino Moisés saber que o seu povo era outro. Ele estava num ambiente hostil. Ele estava num ambiente que não era a sua casa, não era o seu povo.
segurança. Num determinado momento da sua vida, Moisés não suportou ver um hebreu sendo maltratado e defendeu matando o egípcio agressor. Porém, no dia seguinte, viu 2 hebreus que brigavam e, ao perguntar o motivo da briga, teve como resposta que ele havia matado um egípcio e não tinha moral para ser juiz deles. Moisés tinha matado um egípcio às escondidas, ele não sabia que ninguém tinha visto. E ao brigar com outro egípcio, ele disse para Moisés: Moisés, você matou um outro egípcio. Você matou. E ali, por causa da insegurança, Moisés fugiu. A insegurança faz a gente fugir. A insegurança faz a gente querer não enfrentar os problemas de frente. Insegurança. Moisés ficou com medo e viu que nada estava escondido. De fato, Faraó soube e procurou matá-lo. Moisés fugiu do Egito. A insegurança causada pelo ato que ele fez com que ele tomasse essa decisão por correr risco de morte. Insegurança. Insegurança. Terceira parte da insegurança: desafio de encarar a vida entre estranhos. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. A fuga já demonstra insegurança, é isso que nós falamos. Isso acontece hoje também ao fugirmos de problemas, ao fugirmos das responsabilidades e compromissos assumidos. Fugimos de pessoas e de nós mesmos. Quantas vezes isso acontece com a gente? É mais fácil a gente fugir, é mais fácil a gente deixar para lá, deixar de lado do que enfrentar os problemas de frente, do que encarar os problemas da família. É mais fácil a gente deixar para depois, é mais fácil a gente colocar a culpa no próximo, ou na esposa, ou no marido, do que enfrentar os problemas de frente. Mais um pouquinho à frente. No caso de Moisés, assumir que havia cometido um delito poderia custar-lhe a própria vida. A fuga foi em consequência do seu erro. E aí é mais difícil consertar o erro, né? É mais difícil consertar o erro do que fugir. Fugir é mais fácil. Sair da realidade onde a gente vive e ir para outra realidade é melhor do que a gente enfrentar os problemas de frente. Irmãos, por que muitas vezes a gente é dominado pela insegurança? Porque a insegurança faz parte do nosso coração. Só que a palavra de Deus vai nos dizer em Jeremias capítulo 17 que o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E o que mais nos preocupa, irmãos, nós como pastores, né, falando com a igreja de Jesus, é quando nós somos guiados pelo nosso coração. Quando nós somos guiados e tomamos decisões que determinam a nossa vida baseado no nosso coração. Nós estamos num período aí de eleições, né, que vai haver as eleições, decisões muito importantes que precisam ser tomadas. Eu e você não podemos ser guiados pelo coração. Nós devemos ser guiados pela palavra. Nós temos que avaliar candidatos que tenham princípios que sejam parecidos ou iguais aos nossos. Nós não devemos ser guiados pelo nosso coração. Por quê? O que influencia o nosso coração? Em primeiro lugar, o que a gente vê. Tanto que existe aquele ditado que o que os olhos não veem, o coração não sente. Então o meu coração, o seu coração, ele é influenciado pelo que a gente vê. É por isso que a gente pode olhar para alguma situação na nossa família, na nossa casa, e dizer assim: pelo que eu vejo não tem jeito. E Deus pode olhar dizendo: para mim tem. A gente pode olhar para alguma situação e dizer: eu sei o que fazer, está certo. Mas pode não ser a vontade de Deus. Então, irmãos, aquilo que a gente muitas vezes vê pode enganar o nosso coração. É por isso que a nossa vida, as nossas decisões não podem ser baseados naquilo que está muitas vezes no nosso coração. O nosso coração, ele é influenciado pelo aquilo que a gente sente. Às vezes as pessoas, irmãos, tomam decisões sérias na sua vida porque estão sentindo que é de Deus. Eu sinto que é de Deus. Eu sinto que é de Deus casar com aquela pessoa. Eu sinto que é de Deus eu tomar essa decisão. Eu sinto que é de Deus mudar de cidade. Eu sinto que é de Deus mudar totalmente a minha vida. Lá em Tiago vai dizer, no momento em que vocês fizerem planos, eu vou sair daqui, vou para tal cidade, vou ganhar muito dinheiro. Em primeiro lugar, vocês devem dizer: se Deus quiser, eu farei isso, eu farei aquilo. Hoje, irmãos, as pessoas são guiadas pelo coração. Hoje as pessoas são guiadas pelo aquilo que elas veem. As mídias tentam as pessoas.
O pecado tem cada vez mais tentado o nosso coração, e muitas vezes nós nos guiamos por aquilo que a gente sente, porque se eu estou sentindo paz, é com esse que eu devo me casar. Se eu estou sentindo paz, é com essa pessoa que eu devo me relacionar. Se eu estou sentindo paz, é isso que eu devo fazer. Só que, irmãos, muitas vezes existem pessoas sentindo muita paz, muita tranquilidade, indo para o inferno. Hitler, por exemplo, matou milhares de judeus em paz. Ele não tinha crise de consciência. Ele matava na maior tranquilidade. Ele estava em paz, ele achava que ele estava fazendo o que era certo. Agora a gente vai para Jesus no Getsemane, a minha alma está angustiada até a morte. E ele suou sangue e estava fazendo a vontade de Deus. Então nem sempre o fato da gente... A pessoa, irmãos, que está lá num show de Gustavo Lima, ele está em paz. Ele não tem problema de estar ali. Ele não tem problema nenhum de estar ali, de estar no mundo, de estar fazendo as coisas que não agradam a Deus. Ele está ali tranquilo. Ele não sente nenhum pesar. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que há caminho que ao homem parece bom, mas no final são caminhos de morte. Às vezes você olhando parece ser bom, mas no final vai trazer consequências de morte. Muitas vezes ser guiado, irmãos, pelo coração é olhar para as nossas próprias limitações. Como Moisés olhou, olha, eu sou gago, eu não sei falar, então eu estou me guiando pelas minhas limitações, pelaquilo que eu não consigo fazer. E Deus falou, Moisés, não olhe para as suas limitações, você está se deixando levar pelo seu coração. E o coração é enganoso. Irmãos, o coração é enganoso. O coração faz a gente decidir precipitadamente. Provérbios 19, versículo 2. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Porque muitas vezes somos guiados pelo nosso coração. O coração se deixa levar pelo aquilo que a gente está vivendo no momento. Eu estou vivendo aquilo no momento. Então eu tenho o entendimento de que eu devo agir dessa forma, porque o momento que eu estou vivendo me diz que eu tenho que fazer isso. Irmãos, nós como crentes, e principalmente batistas, nós somos guiados pela palavra de Deus. Nós como cristãos, nós como batistas principalmente, nós temos uma doutrina chamada suficiência da palavra de Deus, suficiência das Escrituras. A palavra de Deus, ela é suficiente. Eu estava ouvindo ontem uma live da missionária Camila Barros. Quantos conhecem a missionária Camila Barros? Excelente pregadora, pessoa muito usada por Deus, da Assembleia de Deus. E ela estava desabafando ali numa live, e eu guardei uma coisa que chamou muito a atenção. Os irmãos sabem que ela é do reteté, né? A missionária Camila Barros é só gritando, né? É do reteté. E ela estava passando por uma crise na vida dela, no seu ministério, que Deus começou a incomodar ela em relação a algumas coisas, né? Que nessa live ela fala o que é. E o que eu achei interessante, ela falou assim, eu não quero ouvir profeta, eu não quero ouvir ninguém falando em línguas, eu quero que Deus me fale na palavra. E Deus falou com ela na palavra. Irmãos, eu achei tão interessante isso, porque ela é do reteté, ela é da Assembleia de Deus, ela é do estilo, e ela mesma, muitas vezes, se levanta para poder dizer, assim diz o Senhor, você deve fazer isso, 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 isso. Mas nós, irmãos, como crentes seguros na palavra de Deus, a gente não é guiado por um profeta, uma pessoa que se levanta na rua e diz, você tem que fazer isso. Essa pessoa que você está namorando não é de Deus. Essa pessoa que você está casado não é de Deus. Essa decisão que você está fazendo não é de Deus. Irmãos, Deus pode fazer? Deus pode, eu não posso limitar o Espírito Santo de Deus. Mas a maneira mais segura e mais confiável de eu conseguir saber qual é a vontade de Deus é eu lendo a palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 vai dizer, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou através de quem? Do seu Filho, Jesus. A palavra está aqui, ó. A palavra de Deus é o verbo que se fez carne. A palavra de Deus é o que guia as nossas vidas. Irmãos, a gente está vendo pessoas perdidas, tomando decisões erradas, comprometendo a sua família, os seus filhos, por aquilo que estão vivendo no momento. Eu estou vivendo agora e eu acho que eu devo fazer isso. Irmãos, cuidado. As nossas decisões devem ser baseadas na palavra de Deus. Os nossos princípios devem nortear a nossa vida, para que a gente não venha se arrepender lá na frente. Tome decisões baseadas na palavra. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, ela é suficiente. Eu posso me guiar por essa palavra, ela é confiável. Eu preciso ver o que Deus quer que eu faça, porque Moisés foi guiado pelo seu coração naquele momento,
Porque ele deixou aflorar a insegurança. Como que estão as suas decisões? Quem sabe você está prestes a tomar uma decisão que é séria, que vai comprometer toda a sua família, seus filhos. Irmãos, não seja guiado pelo seu coração. Uma vez uma ovelha, ligou para um pastor do Rio de Janeiro. Ele disse assim: pastor, eu ouvi uma mensagem aqui de uma pessoa, e Deus, eu senti no coração que a gente deve fazer isso na igreja. Aí o pastor, muito sábio, virou para ela e disse: minha irmã, eu não posso tomar uma decisão que vai comprometer toda a igreja com base no que você sente no coração, porque cada um sente uma coisa, e cada um muda, de repente muda. Uma hora eu sinto uma coisa, outra hora eu sinto outra, porque o coração é enganoso. Nós devemos tomar decisões baseadas na palavra de Deus, no bom senso que traz a palavra de Deus. Então, irmãos, o coração é enganoso. Mas eu quero tomar essa decisão, eu quero fazer isso porque eu senti de Deus no meu coração. Mas o que a gente sentiu é baseado no nosso sentimento que a gente está vivendo, ou naquilo que Deus falou através da palavra? Então a palavra de Deus, irmãos, é o que norteia a nossa vida, é o que norteia as nossas decisões, é o que norteia os nossos sentimentos. E muitas vezes nós podemos estar até inquietos, mas pode ser que seja a vontade de Deus. Às vezes o inimigo, o diabo, coloca muita paz no nosso coração, para fazer o errado. Muita paz no nosso coração. Irmãos, me permitem, contar um testemunho. Nós passamos por muitos momentos de insegurança na nossa vida, muitos momentos de insegurança. E um dos momentos que nós passamos na nossa vida de insegurança foi na decisão de virmos aqui para São Sebastião. Foi um momento de muita insegurança, porque estávamos lá ajudando o meu sogro, pastor Eduardo, vamos estar lá agora à tarde. Estávamos lá bem no ministério, e de repente nos vemos numa situação de ajudar uma pessoa que a gente nunca viu na vida. Está numa igreja onde a gente não conhecia ninguém. A única pessoa que eu conhecia era Parlon, que saiu. A única pessoa que eu conhecia, eu estudei com Parlon, a única pessoa que eu conhecia era Parlon, que saiu. Falei, eu não conheço ninguém. Insegurança. E muitas vezes, irmãos, passou pela nossa mente: será que é de Deus mesmo? Será que é a vontade de Deus? Lá na congregação de Bajuru, na igreja lá, nós tínhamos nossas cunhadas, os irmãos conhecem, que nos ajudavam muito com Esther. E elas mesmas perguntaram: mas quem que vai ficar com Esther lá? Quem que vai ficar com vocês lá? Eu falei: olha, eu não sei, eu só sei que Deus proverá. Se é da vontade de Deus, Deus vai cuidar de tudo. E agora ainda tem Thalita ainda. Não, irmão, que os irmãos orem pela gente, para que Deus provenha. Irmãos, insegurança. Às vezes a gente tem muita facilidade de contar pontos fortes. Às vezes a gente quer ser visto como uma pessoa boa, na igreja, perante as pessoas, mas muitas vezes nós temos dificuldade de compartilhar fraquezas. Mas muitas vezes, e nesse momento eu me senti inseguro. Será que é mesmo de Deus? Será que é a vontade de Deus? Uma pessoa chegou para mim e disse assim: mas você vai sair de lá para a mesma função? É mais fácil você esperar para ser um pastor titular? Irmãos, insegurança. E a família na pressão, E a família na pressão. Irmãos, Deus sabe todas as coisas, e nós fomos guiados pela palavra de Deus. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Irmãos, insegurança. Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por momentos assim, insegurança. Com certeza eu digo para os irmãos: se eu fosse me guiar pelo meu coração, pela minha insegurança, com certeza eu não estaria aqui. Porque os desafios são enormes. Insegurança. Seja guiado pela palavra de Deus. Seja guiado pelo que Deus falou. Deus falou: Moisés, eu vou ser com você. Então não ore para a sua insegurança, ore para a minha palavra, porque eu estou dizendo para você: eu sou contigo. Quem sabe você, esse Moisés hoje, que está inseguro, e Deus está falando com você: não é você, Moisés, é a minha presença na sua vida. Vencendo a insegurança com Deus, ponto número 2, página 34. Ponto número 2, reavaliando o comportamento e fugas. Moisés conhecia o Deus dos israelitas. Ele teve um primeiro encontro com Deus no Monte Horebe. Encontro esse que levou Moisés a tremer, tirar as sandálias, esconder o rosto, porque temeu olhar para Deus.
Deus lhe deu uma missão. Deus deu uma missão para Moisés: de livrar os israelitas da mão dos egípcios, o que era um grande desafio. Eu, Senhor, quem sou eu para ir até Faraó e libertar o povo? E é mais fácil dizer isso, aquilo que Moisés falou: Senhor, chama outro, tem outro mais capacitado, que tem mais dons, mais talento, deixa ele fazer. Mas é engraçado, irmãos, que Deus tinha um plano na vida de Moisés. Arão foi lá, junto com ele, não para provar nada para Deus, que Deus acreditava em Moisés, mas para provar para Moisés: olha, Moisés, eu não abro mão de você, Arão vai com você, fala fluentemente, mas é você que eu quero à frente do povo. Deus, porém, continuou tratando a insegurança de Moisés, dando-lhe provas da sua companhia e poder. Não precisamos informar a Deus sobre quem somos, pois Ele já sabe, mas precisamos ouvir de Deus quem Ele quer que sejamos. Isso é muito importante. Senhor, o Senhor sabe da minha limitação. Ele sabe. Ele sabe das nossas. Ele nos criou. Ele sabe melhor do que a gente. Mas se Ele nos ordena, se Ele diz, se Ele fala, se Ele orienta, devemos obedecer. Vou pular um pouquinho aqui, irmãos. Na página 34 mesmo. Finalmente Moisés decidiu obedecer a Deus. Isso foi uma bênção. Como que Moisés venceu a insegurança? Obedecendo. Obedecendo. Como nas experiências de Moisés, 34, a insegurança poderá fazer parte da nossa história em alguns momentos da nossa vida. Ter insegurança é possível por todos nós, mas vencê-las é o que aprendemos na palavra de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Não te assombras, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a tua destra da minha justiça. Insegurança não pode ser confundida com humildade, a qual envolve o reconhecimento das próprias limitações. É diferente. Ainda assim, mantendo uma boa autoestima. É totalmente diferente a humildade com a insegurança. Eu posso ser uma pessoa humilde, mas eu posso ter segurança em Deus. Totalmente diferente. Vamos partir para a conclusão. Página de número 35. Como Moisés, podemos vencer a insegurança. Como Moisés, podemos depender de Deus e nos aproximar mais dele. Moisés aprendeu a ter intimidade com Deus e não houve mais profeta em Israel como ele. Vamos abrir em Deuteronômio 34:10. A gente vê o que a palavra de Deus diz a respeito de Moisés após ter cumprido a sua missão. Deuteronômio 34, versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais, a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse as grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Se ele fosse guiado pelo coração dele, pela sua insegurança, ele não teria sido esse homem usado por Deus. Aproveitemos esse tempo para crescer na intimidade com Deus, pela oração e pela leitura da Bíblia. Deus colocou esses recursos à nossa disposição pelo seu grande amor por nós. É isso aí mesmo. Pelo seu grande amor por nós. E podemos fazer isso em nome de Jesus. Louve a Deus e cante para afugentar a insegurança e o medo. Lembre-se: seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. A gente vai cantar daqui a pouco. Lembre-se que Deus é soberano, Ele sabe tudo sobre o nosso passado, presente e futuro. Por que temer? Não deixe as preocupações demasiadas tomarem conta da sua vida. Situações adversas poderão surgir como enfermidades, desempregos, violências, catástrofes naturais ou causados pelo homem na natureza, incertezas políticas e muitos outros motivos neste mundo de aflições. Entretanto, o próprio Jesus nos advertiu que venceremos, pois Ele venceu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É um momento de insegurança para a nossa cidade agora. Quem que vai ser o prefeito? Será que vai repetir a mesma coisa? Será que vai repetir a mesma coisa de alguns anos passados? O que vai ser agora? Irmãos, nesse momento de insegurança, nesse momento ainda de pandemia,
que nós possamos confiar no Senhor. Amém? Que nós possamos confiar inteiramente no Senhor. Não seguir pelo seu coração. Não nos guiemos pelo nosso coração, é enganoso. Aquilo que aparentemente parece ser a vontade de Deus pode não ser. Tome decisões pautadas na palavra de Deus, né? A palavra de Deus vai nos dizer em Provérbios que onde não há conselho, fracassam os projetos, mas na multidão de conselheiros há bom êxito. Às vezes a gente é guiado pelo nosso coração e entendemos que fazer isso em nossas vidas é a vontade de Deus e não pedimos conselhos. O coração é enganoso. Amém? Pedir a você para ficar de pé. A Alexandra nos ajudar aqui no hino. Irmãos, hoje à noite nós temos uma missionária pregando à noite, missionária Daisy, que atua no momento ali no Novo Jockey. Congregamos durante muito tempo ali na segunda igreja batista do Jockey. Estará ministrando a palavra de Deus nessa noite. Peço que os irmãos possam estar vindo para nós ouvirmos da parte de Deus. Amém? Seguro estou, não tenho temor do mal, sou guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará mais me abrigar. Pecado vil me vai livrar.
Amém, meus irmãos. Irmãos, pode se assentar. Nós vamos estar tendo, irmãos, rapidamente, uma assembleia regular em nossa igreja. Dia as irmãs